Então, Jalber, trouxe para nós uma informação interessante hoje sobre o Pix, né? A frequência e a quantidade de Pix feitos em comparação ao TED. Na tua opinião, tu atribui a que esse crescimento do Pix diante do TED? Bom, são vários fatores, né, que já levaram a isso. Primeiro é que o Brasil ele é hoje o segundo país no mundo que mais usa internet. Então, o Pix é transacionado por esse mecanismo e isso traz uma contribuição para esse aumento. Segundo, a TED ela tinha custo, era para valor alto e para correntistas de um determinado nível de renda para cima. O Pix é uma forma mais popular das pessoas transacionarem suas economias, ou seja, então muitas pessoas de menor renda entraram no sistema financeiro e automaticamente, por ter esse serviço que é muito mais rápido, seguro do que um talão de cheque ou outro comparativo que quiseres fazer, eles entenderam que se popularizou esse serviço. E obviamente, ao fato de estar a custo zero, isso é um grande incentivo. Ele ser eletrônico, estar numa população bastante envolvida com a internet e ter custo baixo são as principais razões disso. Também tu trouxe uma informação interessante com relação à elevação do consumo de bens duráveis, né? Como carros, como imóveis, enfim, né? E isso a gente atribui, no caso do teu caso, tu atribuiu aqui na palestra, né? A guerra, o Covid, a saída desse isolamento social. Mas na tua opinião, assim, as eleições no país, elas vão influenciar de que forma essa elevação para 2023? Bom, eu vou fazer uma contextualização um pouco anterior para ajudar nessa resposta, né? O aumento que houve em 2021 e está tendo em 2022 é muito em cima de expectativa de negócio. As pessoas querem aumentar suas áreas de campo, por exemplo, porque entendem que produzir comida vai ser algo interessante, né? Existia um cenário a bem curto prazo anterior de taxas de juros menores, então incentivava as pessoas a se arriscarem a tomar novos investimentos, né? E isso trouxe o quê? Mais estabilidade para as pessoas, melhoraram de casa e assim por diante. Para 2023, esse cenário tende a desacelerar, em proporções diferentes. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente a questão de maquinários ou veículos ou situações nesse sentido, devido aos grandes estoques que tem no mundo hoje e aos altos encargos, falando de juros, há uma previsão de desacelerar esse consumo. Então esse é um fator interessante para o ano que vem. Outra é o poder de compra. Os imóveis rurais e imóveis urbanos precisam de muito capital investido. Então se ele não é próprio e o juro estando alto, tende no ano que vem a haver uma desaceleração. Só que acredita-se que nos imóveis diminua um pouco o nível de negociação, mas não tanto os valores, e o impacto em preço vão estar mais voltado no que tiver envolvido a questões que envolvem mais globalização, né? Como o minério de ferro, né? Então ele está reduzindo o valor, né? Essas questões de dispositivos eletrônicos também agora está melhorando o fluxo das exportações e do trânsito dessas mercadorias entre os países por navio ou por avião ou por outro tipo de situação. Então o 2023 tende a aumentar a oferta de produtos e com encargos altos tende a diminuir o consumo na proporção que foi esse ano e o ano anterior. Vamos destacar um pouco a questão política trazida hoje na tua palestra. Mencionou ali que o governo ele gastou, né, e tem feito alguns gastos de recursos que talvez no ano que vem a gente não tenha. Na tua opinião, assim, como é que isso vai impactar na taxa de juros em 2023? São coisas que andam paralelas, né? Então existem vários mecanismos que o governo utiliza para controlar o pior mal do sistema financeiro, que é a inflação. Uma dessas formas é utilizar um outro grande mal para a economia, que é uma taxa de juro alta, né? Então o que acontece? Quando se fala que o governo vai investir a princípio menos dinheiro que nos anos anteriores, é por consequência. Ele investiu muito no momento de maior crise, como a crise está diminuindo, ele vai investir um pouco menos, e a questão de juros está muito mais lastreada em cima da redução de consumo, porque não há o incentivo do governo, as pessoas têm menos poder de aquisição e automaticamente vão consumir menos, gerando um impacto menor na inflação. A inflação se controlando dá possibilidade para o governo reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros é o principal mecanismo para controlar a inflação. Também tu falou ali sobre uma desaceleração do crescimento econômico do país em 2023. Trouxe ali alguns fatores, né? Trouxe alguns fatores que ia causar essa desaceleração. Mas tu também trouxe alguns fatores positivos para a nossa economia. Cita para nós aí alguns desses fatores. Olha, sem sombra de dúvida, tem várias coisas que dá para se dizer que são positivas, pelo menos pela ótica do cenário econômico, né? O Brasil é um país que sabe
produzir, tem estratégia e inteligência para trabalhar num mecanismo de inflação, porque a inflação é algo que nos assola há muito mais tempo do que no resto do mundo. Então a gente sabe trabalhar com esse risco. Esse é um ponto positivo. Uma outra situação é que a gente tem como grande destaque no nosso setor produtivo as commodities, que são algo que nos dá bastante capacidade de gerar receita para o país, porque a gente exporta bem. Nós temos uma moeda que infelizmente é bastante desvalorizada e isso faz com que o mundo consuma os nossos produtos. Então nós vamos ter isso de pontos positivos. Os meus alertas ali foi muito mais no sentido de que para produzir esses produtos o custo ficou mais alto. E aí nesses pontos de atenção que eu gostaria que o pessoal refletisse um pouco mais. Então nós vamos crescer porque temos demanda e capacidade de produzir e uma moeda que nos possibilita exportar mais do que importar nesse contexto. Tá bom, então, muito obrigado. Jalber Madruga conosco do Sicredi Interestados. Eu que agradeço, fico à disposição. Foi uma honra estar nesse momento aqui com vocês e contem com todo o nosso quadro de colaborador para sanar outras dúvidas. Sem sombra de dúvida, a gente tem uma equipe bastante qualificada para fazer o melhor direcionamento e atender vocês da melhor forma possível. Mais uma vez, muito obrigado.